Minha família ficava mandando meu currículo para outras pessoas, mandava eu desistir, mandava eu sair fora. Então, no primeiro ano eu vendi 150 mil, no primeiro mês pra minha irmã, depois eu não vendi mais nada, nem carrinho conseguia vender, porque eu já tô vendendo. Eu sei como é que faz, eu dependo somente de mim, não dependo de ninguém. Então tem tudo para dar certo. Saí do CLT e eu fui pra parceria, e no primeiro mês já comecei a vender 1 milhão. Eu lembro que naquela época a minha meta mensal, isso fazem 8, 9 anos atrás, eu sempre vendia ali uma média de 700, 800 mil mês. E aí, Fê? E aí, tudo bem? Beleza, você? Beleza também, graças a Deus. Fala comigo. Ô, Fê, pode ir? Podemos ir aí te visitar? Eu estou te esperando. É? Então tá bom, a gente tá terminando de gravar aqui, pegar o carro, meia hora eu tô aí mais ou menos. Tá bom então, falou, Fechado? é nóis. Falou, valeu. E é isso, galera, a gente começa mais um vídeo de bastidores aqui do nosso grupo. Como vocês sabem, a gente tem mais de 150 parceiros na base. Alguns parceiros ficam aqui no nosso escritório, eles usam a nossa estrutura para poder trabalhar, e outros passaram por aqui e hoje já tá com escritório próprio. Então a ideia do vídeo de hoje é mostrar os bastidores de um parceiro nosso que começou pequenininho e hoje é um grande empresário que vende mais de 20 milhões por mês. Então venham acompanhar esse dia com a gente. A gente tá falando de sonho de... e não fuja da luta. E a gente escolheu o Felipe da TF para poder visitar, para ser o primeiro cara que vai participar desse bastidor, porque o Felipe ele tem uma história antiga com a gente. Desde 2011, 12 a gente se conhece. A gente se conheceu trabalhando como CLT e o Felipe sempre foi um cara meio disruptivo, assim, ele sempre estava um passo à frente, né? Então, quando a gente foi para a parceria, ele foi um cara que procurou a gente, quis entrar, quis ser vendedor. Ele entrou na nossa operação como vendedor, inicialmente. Então, ele participou de todas as etapas de construção da nossa empresa. Ele foi vendedor, depois ele foi um dos primeiros a sair para abrir a parceria dele. Ele trabalhou como parceiro há bastante tempo dentro do nosso escritório. Então, como vocês sabem, a gente tem a nossa estrutura interna. E foi um dos primeiros caras a pensar em montar a equipe, depois um dos primeiros a querer montar a sede própria. Atualmente, ele tem 2 sedes, uma no Tatuapé e outra na Zona Leste. Legal. Tá de boa? Cadê, Miguel? Quer essa linha de... Beleza? E aí? Como é que você tá? Beleza? E aí, beleza? Beleza? Bem? Boa? E aí, beleza? Bem? Beleza? Fala aqui pra câmera. Quanto você vendeu ontem? Só vendi apenas 6 milhões. É? Bom, assim, pouquinha coisa, né? E o que você quer de premiação? Quero uma camisa. Vamos lá na Armani, vamos lá na Boss. Não, fechado, ó. Compromisso, hein? Fechado, Compromisso. A gente vai premiar o cara aí, 6 milhões ontem. Merece premiação, hein? E a gente chegou aqui na TF para conversar com o Felipe, mas lembrando que é fechamento, hoje é dia 29 de abril e tá rolando reunião também. O que você acha melhor? Eu tenho uma reunião até às 3, aí eu terminar às 4. Posso te ligar às 4h30? Eu deixo aqui marcado na agenda? Pode Tá, ser. então 4h30 eu te ligo e a gente conversa melhor, tá? Beleza. É tudo venda de hoje? Tudo essa semana, né? Hoje não. Tabela em 3, pagou 144 mil na primeira. Cara. Então, eu fui conversar com ele agora, ele me chamou, não tinha visto esse vídeo. Ele falou assim, vendi 6 milhões, eu quero uma camisa da Armani e tal. Aí me comprometi com a câmera aqui que a gente vai no shopping comprar pra ele uma premiação. Então, a última vez que a gente veio aqui, tinha só essa sala de reunião, não tinha sala de vídeo, nada, era só sala de reunião e equipe de vendas, né? Sim. Quando foi que a gente inaugurou? Tem 1 ano. Fez 1 ano agora. Aí mudou bastante coisa, né? Sim. Vamos mostrar então? Aí agora a gente fez Começar de essa... lá? A gente tá com essa sala aqui, essa sala aqui vai ser a minha sala. Uhum. E aí a gente tá fazendo a sala de gravação por enquanto aqui. Tá. Então, a partir do mês que vem agora o fechamento, mês que vem vai vir o arquiteto, vai fazer aqui a minha sala, eu pintei ele de preto, coloquei o meu quadro do milionário ali. E aí aqui vai ser a minha sala. Aí essa sala agora vai ficar a Tem sala... um sino lá já, ó. Já tem um sino lá também. Boa. Aí essa sala aqui agora vai ser a sala de reunião. Então, reunião de liderança, reunião do pessoal. Caso eles queiram fazer reunião também, eles podem utilizar aqui. E vem cliente presencial aqui, é difícil? Pouquíssimo. É. Pouquíssimo cliente potencial. Só que é mais uma sala pra trocar uma ideia com a galera e tal. Pra trocar ideia com a galera e pra Gerente, eles supervisor. fazer reunião aqui também. Tá. Porque consegue pegar esse fundo, Tem as 3 salas aqui também pra fazer as reuniões. Então eles conseguem tanto fazer reunião e também quando o cara quiser focar. Aí Aí, tipo, fazer ligação? fazer ligação, que aí fecha a sala e foca. Uhum. Aí aqui tem 2 salas de reuniões também de vidro. Então você tem aqui, são 5 salas de reunião de vídeo, ou Sim. do foco,
E a sua sala que também serve como reunião, e aqui Como reunião reunião, presencial, e aqui ou reunião reunião presencial. com mais pessoas, né? Mais Só de que eu uma vou ter pessoa. 2 salas de reuniões presenciais, tanto essa quanto a outra. Tá rolando reunião lá, ó. Fechamento, né? Pode ficar à vontade. Aqui, ó, nosso Marte tá editando os vídeos, YouTube, Instagram, toda Que hora. frequência que você tá gravando? A gente grava um vídeo por semana pro YouTube e 4 vídeos por semana pro Instagram. Mas todo dia vocês postam, eu vejo que vocês postam todo dia, né? E aí todo dia a gente posta carrossel, posta vídeo, posta uma foto minha com uma frase. E ele fica o dia inteiro aqui? Conteúdo. Fica o dia inteiro aqui trabalhando, gerando os vídeos. Aí bastidores, quando tem reunião, ele faz os vídeos ali dos bastidores, cap stories. Mas faz lead também ou não? Ou Tá só gerando lead agora pro YouTube. pelo YouTube tá gerando lead? Começou pelo YouTube gerar o link. Tá indo bem? YouTube? Começou agora, tem um mês, aí tá ajustando. Boa. Mas tá indo bem. Continuar a campanha. Aqui é o administrativo, então o Marcião fica aqui com o administrativo, tocando lead, tudo. Aqui a gente tem o nosso quadro, que aí tem o primeiro trimestre geral, então mostra Quer ficar todo passando os mundo. vendedores lá, colocou até a fotinho dos caras? Sim, informação dos últimos 3 meses. Ali. Legal. Então Tá. tem o primeiro, segundo, terceiro mês, o A gente acumulado. colocou lá no nosso escritório, Márcio, só que é só o nome. Ó, é, Tipo isso, tá tipo vendo? isso. Aí colocar a foto, acho que dá um impacto maior também. O pessoal tá aqui dentro, fica olhando, né? Como tá. E quantos vendedores tem, gente? 18 vendedores. 2 vendedores, 2 supervisores e um gerente. 3 supervisores, que é o Cauê, o Iago, e tá formando o Dayan, e o Henrique como gerente. Então, no total, umas 25 pessoas no time. 22 pessoas. Quanto que vendeu ano passado? 157 milhões. E a meta desse ano? 300 milhões. Ó, 100% da meta, hein? Crescer 100% a empresa dele. Sim. Do ano retrasado para o ano passado foi isso. A gente vendeu 44 e aí subiu para 150. E Fê, quando a gente olha, quando a gente vê pro escritório desse tamanho, com uma equipe grande, a gente acha que tudo foi muito fácil, né? Mas como que foi? Conta pra galera, como que foi a sua entrada no consórcio? Desde lá de trás, quando você começou, etc. Eu trabalhei no marketing multinível durante 3 meses, com 18 anos, e aí não estava desenrolando. Aí uma amiga minha foi e falou, entrei num consórcio, você não quer ver? Você vai se dar bem. E aí eu fiz uma entrevista com a Leila, lá em São Caetano, e quando eu fiz a entrevista com ela, eu pedi ali uma oportunidade para ela, e aí eu fiquei 1 ano, e no todo dia, acordava às 6 horas da manhã, era o primeiro a chegar no escritório, chegava às 8, era um dos últimos a sair. O meu primeiro ano foi muito difícil, não vendi nada. Minha família ficava mandando meu currículo para outras pessoas, mandava eu desistir, mandava eu sair fora. Então, o primeiro ano eu vendi 150 mil, no primeiro mês para minha irmã, depois eu não vendi mais nada, nem carrinho eu conseguia vender. Trabalhava muito, pensei em desistir diversas vezes, só que eu via umas vendedoras lá ganhando muito dinheiro. Falei, se essa pessoa consegue, eu também consigo. Aí comecei a ler muito livro, comecei a trabalhar demais, a aprender, e aí foi aí que eu ingressei no consórcio. Depois de 1 ano, eu comecei a me destacar e me tornar referência dentro do consórcio Embracon. Então você ficou 1 ano vendendo, não tendo resultado, trabalhando sem ter resultado, e depois de 1 ano você conseguiu achar um método, uma forma ali de conseguir Sim, vender, ter resultado. sim. Resultado de venda e resultado financeiro também. Os 2 resultados. E aí essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi você se tornar vendedor. Vendedor que eu digo assim, fazer a transição do CLT para parceria. Pra parceria. O que te chamou a atenção? Cara, eu tô aqui seguro na empresa, tô trabalhando, sou CLT, mas agora eu quero dar um passo. Sei lá, o que você pensou nesse momento? Na época que eu fui para parceiro, não tinha quase nenhum parceiro. O único parceiro que tinha era um muito antigo, e aí tinha o Arthur, que ele já estava iniciando, acho que você estava com mais ou menos 2 anos de parceria, mas não tinha parceria. O pessoal ficava falando mal da parceria. Só que eu não estava mais aguentando trabalhar CLT. Eu acordava de manhã e eu já acordava pensando em voltar para casa, dormir. Eu já não estava mais feliz lá na empresa. E aí quando teve a oportunidade de eu sair da empresa, eu não pensei 2 vezes. Falei, vou sair, vou virar parceiro. Por quê? Porque eu já estou vendendo. Eu sei como é que faz. Eu dependo somente de mim. Não dependo de ninguém. Então tem tudo para dar certo. Sim. E aí eu saí do CLT e eu fui para parceria. E no primeiro mês já comecei a vender 1 milhão. Eu lembro que naquela época a minha meta mensal, isso fazem 8, 9 anos atrás, eu sempre vendia ali uma média de 700, 800 mil mês. Que já era muito difícil naquela época. Já era muito difícil. Hoje a gente vê as operações de consórcio vendendo 20 milhões, 30 milhões, mas hoje a gente tem um público mais educado sobre o produto. Sim, Naquela época sim. era difícil vender consórcio. Tem um parceiro, pode falar o nome aqui dos outros Lógico, parceiros? lógico. O Max, ele me ligou quando ele estava dentro da filial. E ele falou, fala pra mim, quanto você tá ganhando? Aí eu falei, meu salário na época. Eu falei, X salário. Ele falou, mentira. Eu fui, mandei o print pra ele. Falei, tô ganhando, tá aqui o valor. E ele fala pra mim até hoje, cara, eu só saí da filial por sua causa. Mas sabia porque que a hora esse... que eu vi que você tava recebendo esse valor, ele saiu no outro mês. Eu tava parceria. conversando com uma pessoa esses dias, não lembro quem, e aí eu acho que todo mundo que entrou no mercado de consórcio sempre teve esse momento de falar, cara, alguém chegou e falou, tô ganhando tanto. O cara falou, não, mentira, me mostra o lerite. Aí quando você mostra, o cara falou, também vou. Sim. Então eu acho que eu fui assim, né, o Rodrigo que me trouxe pro consórcio, ele me trouxe pro consórcio com o lerite dele, cara. A gente tava
num evento assim, ele falou, cara, tô ganhando tantos mil reais. Eu falei, mentira, ele mostrou. Eu falei, se você mostrar, eu vou trabalhar com você. E foi trabalhar com ele com isso. Então, acho que tem muita gente que teve essa... Porque assim, quando a gente fala de consórcio, remete a muito dinheiro, comissionamento e tal. E eu acho que quando você faz essa transição do CLT para o parceiro, obviamente você está olhando o comissionamento maior, o comissionamento acaba sendo maior, mas tem uma questão também de status, né? Não status no Qualidade de vida. Qualidade de vida, exato. Sim. E você olhar e falar, cara, eu tô saindo aqui de um sistema para poder ser um cara PJ, por exemplo, que eu vou ter qualidade de vida, vou tomar conta dos meus horários, eu não necessariamente vou ter que me reportar a ninguém. Sim. Então, existe um grau Você de sai maturidade dessa pra pressão. isso também. O que mais fez eu sair do CLT é porque eu queria ir embora todo dia 5h30. E o pessoal não deixava eu ir embora 5h30. Às vezes eu saía escondido. E eu falava pra pessoa, me cobra por produção. Por aquilo que eu estou produzindo. Então vendia muito bem. Todo mês vendia 1.900.000, 1.200.000. Só que eles queriam que eu ficasse lá até 6 horas da tarde. Queria que eu fosse trabalhar de sábado. Eu falei, eu não vou trabalhar de sábado, eu não aceito. Então foi mais pela qualidade de vida. Depois que eu entrei na parceria, eu consegui ir para as missões, consegui viajar, consigo fazer o que eu quero. Então consigo produzir no meu horário. E aí eu sempre fui nessa linha de produção, não de trabalho. E aí a gente entra num segundo ponto, que foi quando você também teve uma outra transição. Então a primeira transição que o Felipe teve foi do CLT para ser vendedor de um parceiro. E a segunda transição foi o momento que você enxergou, que falou, cara, não, agora eu quero mesmo ser um empreendedor, um empresário. Eu quero sair de vendedor e trabalhar para um outro CNPJ, e você estava na minha equipe de vendas naquela época. Falei, não, agora eu quero abrir a minha empresa, a ATF, desde sempre, né? Isso foi em 2021, talvez, 2022, né? Quando você tomou essa decisão, e aí você teve uma outra transição, e como que foi nesse momento, assim? Porque sair do CLT para ser um PJ, ok, a gente pensa ali em várias pontas que fazia sentido para você, mas o que motivou você a abrir o seu próprio CNPJ, virar um empresário de verdade, ter o seu CNPJ, emitir sua nota, receber dinheiro e tudo mais? Sim. Na verdade, quem motivou muito foi o próprio Arthur, então ele sempre falava pra gente, mostrava, tava ali trilhando um caminho, falava, cara, você vai chegar aqui. Então, fiquei na sua equipe 2 anos, trabalhando com você como vendedor. E aí também a questão de ter a flexibilidade de crescer e de romper e de começar a contratar outras pessoas para trabalhar comigo. Então, quando a gente conversou, você falou, cara, fica aqui, você vai abrir a sua empresa, vai dar certo, já tinha uma segurança, porque a gente já tinha estrutura do escritório, a gente já estava fazendo dar certo, já estava vendo outras pessoas, e eu falei, e é isso que eu quero, porque eu estava cada vez mais crescendo, desenvolvendo, dependendo de mim. E aí, quando eu virei a chave para mim ser direto, ser o empresário, demorou um pouquinho para me mudar a cabeça de vendedor para uma cabeça de empresário, mas dentro de um ano eu consegui. E aí foi onde eu comecei a contratar outras pessoas, chamar outras pessoas para trabalhar comigo, e aí começou a alavancar, porque eu entendi que é volume. Então no primeiro ano que eu fiquei com você, eu fui o campeão, vendi 7.500.000 no primeiro ano. Aí o primeiro ano de Master da gente foi em 2021 para 2022. E a gente tinha, na época, eram 6 ou 7 parceiros na nossa base, que eram os nossos vendedores, que a gente tinha criado, que se virava parceiro. E eu lembro que a gente foi almoçar, lembra? Um almoço de premiação, que deu um troféu. 7 milhões de vendas no ano, 7 no ano. Hoje o cara vende 20 milhões por mês. Então, o primeiro ano foi 7 milhões, e aí a gente foi, comeu, ganhou um troféu, tudo. Aí o segundo ano eu contratei um colaborador, e a gente vendeu 14 milhões. Aí o terceiro ano foi 24, depois 44, e ano passado a gente vendeu 156 milhões. E a gente falou ali, meta desse ano, 300 milhões de vendas. E a meta desse ano, 300 milhões. E aí eu vou entrar num outro ponto, que é em relação ao Felipe mesmo. Por exemplo, o que mudou do Felipe, que entrou lá no Embracon, foi um cara que estava no marketing multinível, e aí conheceu uma pessoa que te indicou para o Embracon e trabalhou e tinha dificuldade de vender, para o Felipe de hoje, um recorte que você vende 20, 30, vendendo 300 milhões por ano. O que mudou para essas duas figuras? Sim. Na verdade, eu jamais imaginei viver isso que eu estou vivendo, então o consórcio me proporcionou coisas violentas. Hoje eu fui mais para 15 nações, já conheci 15 países, então tem um lado espiritual muito forte, a gente faz muita missão. Agora a gente vai para o Chile com toda a minha equipe, vai mais de 12 homens, nós vamos lá para o Chile fazer missão, a gente tem missão no Nordeste. Então o que mais me pega assim, é a questão da qualidade de vida, de eu ter ali o meu horário, de eu conseguir produzir, mas eu conseguir ajudar outras pessoas. Então hoje nós temos colaboradores que trabalhavam como Uber, trabalhavam como barbeiro, tinha um certo limite de salário. E hoje essas pessoas estão ganhando ali 10, 12, 15, 20 mil reais. Tem colaborador nosso que ganha 30 mil reais por mês. Então a gente conseguir proporcionar isso para eles, não tem preço. Mas, cara, em menos de 3 anos, assim, com a equipe, eu comprei o meu carro dos sonhos, comprei o carro da minha esposa dos sonhos, a gente comprou um terreno, a gente acabou de pegar um imóvel pela Embracon pagou semana passada, uma cobertura, eu jamais imaginei comprar esse imóvel, vale mais de 2 milhões. Então, eu, Felipe, com 18 anos de idade, nunca ia imaginar viver isso. Nunca.
E aí o consórcio me propôs, está me proporcionando a ver isso. E a tendência não é parar, a tendência é crescer e escalar cada vez mais. Ô Fê, e dentro dessas transições que a gente fez, que você teve, né, de CLT para vendedor, de vendedor para PJ, de PJ para um empresário grande, como que você enxerga que a nossa empresa, a NN Corretora, conseguiu auxiliar você, conseguiu ajudar você em cada etapa? Não necessariamente em cada etapa, mas de uma forma mais global, assim, o que impactou você estar junto com a gente nessa trajetória? O que sempre me ajudou muito foi o suporte, foi o one-on-one. Então sempre sentava lá com o Arthur, às vezes estava mal, não estava vendendo, estava cabisbaixo. E quantas vezes a gente sentou, desceu lá embaixo para tomar um iogurte, lembra? Para comer, você conversava e eu falei isso no começo do falava. vídeo que a gente descia para conversar. Então, me motivava. Então, pelo menos uma vez no mês ali eu sentava com você, conversava e ter pessoas acreditando em mim. Então, o que ajudou muito é que eu tava vendo o seu resultado. Então, eu via que era possível. Porque se você chegou, eu também consigo chegar. Se outras pessoas estão chegando, nós também conseguimos chegar. E o que mais me ajudou, assim, foi isso. Foi a conversa com você, foi o teu direcionamento, foi o teu suporte ali da NN em questão de estrutura inicial. Isso ajuda muito. Depois o suporte ali administrativo. Então, você ter pessoas ali que você pode contar, que você não está sozinho. E hoje, agora, é o ecossistema. Que hoje eu posso conversar com outro parceiro, eu posso conversar com você, algum parceiro me liga e a gente se ajuda, pega ideias um dos outros, então isso sim fortalece muito. O ambiente é importante. A questão do ambiente, da ambiência mesmo. Então sempre quando a gente está junto, quando a gente viaja, sempre eu pego um insight, uma ideia ali de um outro parceiro que eu trago para minha operação e aí eu consigo escalar para nós. Boa. E para a gente poder fechar nossa conversa aqui, vocês perceberam que o Felipe ele sempre foi um cara que buscou o próximo passo, né? Então, ele tem uma trajetória de crescimento, de ousadia, né? de querer sempre crescer. O que você espera para o futuro, cara? A gente hoje entende que você é um dos top 3 parceiros nossos, que está no ranking sempre, né? Sempre está ali bem posicionado, e com certeza você não está pensando em ficar onde você está, né? Você já está pensando no próximo passo. Então, o que você imagina para o futuro da TF, o futuro do Felipe? Qual que é o seu plano para daqui para frente? Eu sempre falei isso para você, o que você fez por mim eu quero fazer para outras pessoas. Então eu não quero ficar só com a TF aqui e fazer com que ela cresça e eu enriqueça. Não. A ideia é a gente virar master, é entrar nisso e abrir outras TFs. Nós já abrimos uma TF, que é a TF Tatuapé, então lá tem 16 colaboradores. Então a ideia daqui 5 anos é eu ter pelo menos 10 TFs. Então pegar alguma pessoa aqui de dentro, eu aprendi isso com o Flávio Augusto. Quando ele pega alguém do WhatsApp, ele não pega alguém de fora, é sempre alguém de dentro, é o prata da casa. Você transfere visão, propósito, coração. Então, por exemplo, aqui tem o Henrique, que é o nosso gerente. A ideia é ele abrir uma TF em Santo André. E aí a gente vai estruturar tudo certo. Então, daqui 5 anos, quero ter pelo menos 10 TFs e cada TF ali vendendo 10 milhões. E aí eu só vou ficar administrando e ajudando eles. Então, o mesmo suporte que você me dá, eu vou conseguir dar para eles e ajudar eles a crescer. Então, a ideia é que eles se tornem empresários, cada um tem o seu CNPJ e a gente consiga escalar todo mundo junto. Boa. Fechou? Muito bom. Deu quanto tempo aí? 12. Perfeito. Mas aí dá pra dar um... Pessoal, então a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Vocês puderam conhecer um pouquinho dos bastidores de uma visita ao parceiro que a gente faz. Então conhecer um pouco da história da TF, de quando ele começou, aonde ele está e onde ele pretende chegar. Lembrando que a NN ela tem esse papel, a nossa empresa tem o papel de pegar o parceiro independente da fase que ele esteja e fazer ele crescer, fazer ele avançar para o próximo nível. Então, dentro da nossa operação, eu tenho parceiros que estão começando agora, estão abrindo o primeiro CNPJ, eu tenho parceiro que está montando a primeira equipe, eu também tenho parceiro que está muito grande pensando em virar master, e a gente pretende trazer um conteúdo de bastidores em visita em todos esses parceiros para que vocês possam se conectar e entender exatamente o que a gente faz, né, o nosso propósito, que é transformar um vendedor de consórcio em um baita e um grande empresário.